para finalizar as perguntas, então, com essas alterações sutis que eu comentei. Então, já vimos as perguntas que foram adicionadas, a única pergunta ali que foi suprimida, mas uma questão dela não fazer mais sentido mesmo, ela estar ali, né? E agora as perguntas que tiveram alterações sutis, mas que eu achei interessante aqui abordar com vocês. Então, as primeiras duas que dizem respeito ao mesmo assunto e que são ligadas às despesas da atividade rural, elas não tiveram mudança nenhuma na sua redação, mas eu só trouxe aqui para fixar aquilo que a gente vem construindo nessa mini aula, que foi o quê? Embarcado aqui, né, abarcado nessa pergunta que já existia, a solução de consulta número 204 de setembro de 2023. Então, do que trata essas duas perguntas aqui? É sobre o entendimento já conhecido para aqueles que, inclusive, estão por dentro aí da Operação Declara Grãos do Rio Grande do Sul, e que agora é nacional, então outros estados também. É uma operação bastante difundida já. É um entendimento que a Receita já tem há bastante tempo, né? Então, se eu tenho um avião agrícola, que eu uso lá para pulverizar, enfim, dentro da atividade, dentro do meu imóvel rural, eu posso usar tanto a compra desse avião, caracterizá-lo como investimento e aproveitar como despesa lá da atividade rural para reduzir o imposto a pagar, como os gastos que eu tiver com essa aeronave, com esse avião agrícola, também podem ser deduzidos, o diesel, enfim, a manutenção, a oficina, o mecânico, piloto, enfim, todas essas despesas podem ser utilizadas como despesas da atividade rural. Agora, se eu tenho um imóvel no Rio Grande do Sul e o outro no Mato Grosso, e eu compro um avião para me ajudar nesse deslocamento, né, se a gente for pensar dentro do conceito subjetivo, né, do que é uma despesa, um investimento que pode ser dedutível da atividade rural, é subjetivo, é todo aquele gasto que for para expansão do empreendimento, né, ou para manutenção da atividade rural. Então, se a gente pensar, se eu compro um avião para conseguir atender as duas fazendas numa distância muito grande, poderia ser uma despesa essencial. Então, esse entendimento aí que pode gerar confusão. Então, por mais que esse avião possa realmente ser comprado só para atender essa particularidade, né, de imóveis em locais geográficos muito distantes, a Receita Federal entende que esse avião não pode ser aproveitado, nem a despesa da compra dele como dedução lá como investimento na atividade rural, como também os gastos com a manutenção dele também não poderiam ser utilizados como despesa da atividade rural, só para aviões agrícolas. Claro que se for um avião exclusivamente utilizado nesse transporte, dá para se tentar algum argumento judicialmente, enfim, né? Mas eu trago aqui o entendimento direto da Receita Federal. O entendimento, se não quiser buscar soluções jurídicas aí, né, para comprovar essa hipótese, realmente ele é essencial, sem ele eu não consigo atender as duas fazendas, monta a tese e busca judicialmente. Mas pelo administrativo, perante a Receita Federal, não se pode aproveitar esses aviões que não são para uso agrícola como despesa da atividade rural, nem a aquisição do bem, nem os gastos ali para manutenção desse avião. Então, agora, não se mudou a redação, né, que já tem há bastante tempo aí no Perguntas e Respostas, mas foi incorporada essa solução de consulta aí de setembro de 2023. Então, basicamente se manteve a redação, mas na base ali do porquê que se deu essa resposta, se mencionou também essa solução de consulta, que está mais claro lá também, quem quiser olhar o teor completo aí do questionamento que esse contribuinte, esse produtor fez para a Receita, pode ir lá e ver, então, um pouquinho mais a fundo sobre por que a Receita entende dessa forma. Outra mudança sutil aqui, de novo, quanto ao ganho de capital, chegaram várias novas perguntas, né? Também teve uma alteração aqui, que até nem é tão sutil. Coloco como sutil porque não mudou uma pergunta e não se colocou uma nova pergunta, mas se colocou um adendo, né? Uma nova hipótese de isenção dentro lá das isenções previstas para o ganho de capital.
Então, ali, ó, aquele item 6, né, a partir de 16 de junho de 2005, o ganho auferido por pessoa física na venda de imóveis residenciais, lembra que eu falei, né, que algumas isenções têm que ser imóvel residencial, né, não embarca ali o rural. E desde que o alienante, no prazo de 180 dias da celebração do contrato, aplique o produto da venda em imóveis residenciais localizados no país. O que quer dizer essa isenção que já existia, claro, desde 2005? Que quando eu vendo um imóvel, mas em 6 meses, em 180 dias, eu aplico o dinheiro que eu recebi nessa venda para comprar um outro imóvel, eu não pago imposto sobre esse imóvel que eu vendi. Se eu aplicar dentro de 6 meses, aí dentro de 180 dias. Essa é a isenção que já existia. Qual é a mudança aqui que tem nesse manual? A isenção aplica-se, inclusive, tá, aos contratos de permuta de imóveis residenciais com torno, à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta, e aqui o item 3, ó, a hipótese de venda de imóvel residencial cujo produto seja utilizado para quitar total ou parcialmente um débito remanescente de uma aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial localizado no país que o contribuinte já possuía, e até mesmo imóvel em construção ou na planta. Então, essa é uma grande novidade, porque até ali, essa instrução normativa, inclusive ali de março de 2022, né, não existia essa possibilidade. Então, eu tinha que vender o meu imóvel hoje, e a partir de amanhã, digamos assim, aí sim eu vou lá aplicar esse produto para poder gozar dessa isenção. Agora, o que, que diz essa nova instrução normativa, que já há uma solução de consulta, que foi incorporado aqui nesse material de perguntas e respostas? Que eu não preciso comprar depois de vender, eu posso já ter um imóvel parcelado, ou até um imóvel em construção na planta, que eu fiz parcelar, aí eu vendo um imóvel que eu já possuía para quitar esse parcelamento, eu não pago imposto naquele imóvel que eu vendi. Então, uma opção bastante interessante aí que nem todo mundo sabe que é bastante recente. É uma instrução normativa de 2022. Houve a solução de consulta de 2023, a número 25 aqui, que é a que foi incorporada, inclusive aqui, ó, dentro desse material, que trata desse assunto. Então, essa aqui é a solução de consulta, também que está lá muito claro essa hipótese, né, de um contribuinte que conseguiu usar, então, essa aplicação na quitação de um imóvel de financiamento, mesmo que construção ou na planta, mas que isso, na verdade, vem de uma instrução normativa que mudou a instrução normativa, então, número 599, lá de 2005, que é a que era mencionada, inclusive, ali naquelas isenções, acrescentando, então, esses dois incisos ali que a gente comentou, que estão nessa pergunta e nessa resposta, o inciso 2 e 3. Então, aqui, ó, o inciso primeiro, né, dessas permutas de imóveis residenciais, isso já existia essa previsão, mas se acrescentou essa venda de imóvel residencial em construção ou na planta, e essa venda do imóvel com o objetivo de quitar total ou parcialmente algum débito de um financiamento que já existia. Isso é uma grande novidade que é bastante interessante para muitos contribuintes, né? Então foi uma mudança sutil porque se acrescentou esses dois incisos lá dentro de um rol enorme de isenções que eu aconselho aí vocês a procurarem essa pergunta 560 lá, que trata de todas as isenções do ganho de capital, tá? Hipótese por hipótese. Um imóvel adquirido antes de 1969, essa venda do único imóvel até 440 mil, a aplicação do produto, do dinheiro que eu recebi numa venda num novo imóvel em até 180 dias. Então, todas essas hipóteses, reduções previstas na legislação, tudo está dentro dessa pergunta 560. Então, quem aí tem interesse ou pode vir a vender imóveis ou simplesmente é curioso pelo tema, essa questão 560 é bastante interessante para vocês. E aí, outra alteração sutil também, referente ao ganho de capital, dentro das isenções do ganho de capital também, né? Essa mesma pergunta 560 que a gente estava olhando, né? Que era o item 12, a 12ª isenção prevista lá na pergunta. Falava da alienação de bens localizados no exterior ou representativos, enfim. E aí, olha só por que eu trago essa alteração. Olha o alerta ali, ó.
que eu falei lá no início que várias perguntas têm esse alerta. Essa isenção teve vigência até 31 de dezembro de 23, sendo revogada, então, pela Lei 14.754 de dezembro de 2023. Então, essa isenção aí, ela teve vigência até as vendas ocorridas até 31 de dezembro de 23. Essa 12. Por que ela está no Perguntas e Respostas de 2024? De novo, porque agora, nessa declaração de 2024, a gente está tratando de coisas que ocorreram até 31 de dezembro de 2023. Então, esse item 12 aqui ainda valia. E isso já faz um gancho para o nosso último ponto aqui, então, de atenção. Essas alterações sutis em várias perguntas se tratam da tributação de bens e aplicações no exterior. Então, tem esse aviso, muitas perguntas, então, contém esse aviso, atenção, um aviso de atenção. As regras de tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país, de lucros e dividendos de entidades controladas e trânsito no exterior, a partir de 1º de janeiro de 24, irão seguir o disposto na Lei 14.754, de dezembro de 23, e a instrução normativa da Receita Federal, ou seja, a norma complementar normativa, né, que vai além, né, disciplina um pouco mais os procedimentos, né, sobre essa lei, como se dará dentro da interpretação da Receita Federal, a partir ali, então, dos fatos ocorridos desde 1º de janeiro de 2024. Por que eu trago isso? E a gente já ficar atento para perguntas e respostas de 2025, que muitas perguntas devem ser alteradas, porque aí, então, não vai mais ter essa vigência de todos esses avisos aqui que foram colocados, vai simplesmente mudar a interpretação. E essa lei, de fato, ela muda muita coisa para bens no exterior. Então, quem possui bens, quem possui contas, imóveis no exterior, eu sugiro que leia não só essas perguntas que eu coloquei, que disciplinam aí sobre como vai ser o ganho de capital, como que eu consigo valorizar esses imóveis, que está o prazo aí até 31 de maio, 31 de agosto para os contribuintes aqui das cidades afetadas aí pela calamidade no Rio Grande do Sul, mas também ler essa lei, porque aí a gente vai ver que tem muitas mudanças que vão começar aí a serem vistas nas pessoas físicas a partir da declaração de 2025, mas tem reflexos já imediatos que a gente tem que estar atento aí para quem tem bens no exterior. Então, pessoal, agradeço muito aí a participação de vocês até então, né? Foi um prazer estar aqui falando desse assunto. Peço desculpas aí por não abordar muito profundamente alguns tópicos, inclusive, mas a ideia geral era que a gente trouxesse uma mini aula de apresentação desse trabalho que eu faço anualmente, que eu achei interessante trazer para evitar o retrabalho de vocês terem que correr atrás para ver o que mudou. Vocês podem ver, né, até cheguei a falar, né, não tem mudanças tão significativas, até tem mudanças bastante significativas aí, né. O que eu quis dizer é que são pontos ali, na maioria, que foram incorporações e soluções de consulta. Então, não são grandes novidades, não são mudanças de forma de pensar da Receita. Simplesmente facilitação ao pegar várias normas lá complementares, várias soluções de consulta dentro de um ambiente que emite-se inúmeras por dia, pegar as principais e incorporar dentro desse material para ficar com um acesso muito mais facilitado aí para quem realmente precisa dessa informação, contadores, produtores rurais e contribuintes em geral. Então, fico aí à disposição, minhas redes sociais todas aqui. Qualquer dúvida, qualquer aprofundamento que queiram fazer em qualquer uma dessas questões, estou à disposição sempre aqui. Vai ser um prazer se eu conseguir ajudar cada um de vocês.